E aí, pessoal, retornando aí para os nossos estudos, vamos lá dar continuidade à análise do artigo 4º da Lei 8.137 de 1990. Lembrando que nós estamos avaliando o artigo, seus incisos, por enquanto estamos no inciso 1º, e nós estamos olhando os verbos do tipo penal, olhando os termos que estão inseridos ali para a gente poder ter um entendimento mais sedimentado, a fim de ter êxito naquilo que a gente está fazendo, seja defendendo o cliente, seja você atuando como parte acusadora, ou seja como você numa prova aí de concurso ou na prova da OAB, tá? Então a ideia aqui é esclarecer tudo isso para a gente ter um estudo sistematizado, finalizado, com qualidade, sem nenhuma dúvida. Sem pressa, sem nada disso, porque o estudo precisa ser assim. Então, na aula anterior, nós terminamos falando de concorrência, tá? Lembre-se, estamos no inciso 1º ainda, tá? Então, fala lá o artigo 4º, constitui crime contra a ordem econômica, abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Então, ajuste na seara penal entende-se o acordo livre e consciente, tá? Feito entre vários indivíduos com o objetivo de praticar um fato punível. Lembra-se disso, né? Que na realidade nós temos lá a possibilidade, lembra do artigo 29 do Código Penal, que fala do concurso de pessoas? Nada mais é do que o acordo, o ajuste, tá? E ali eles vão definir o que vão fazer, de que forma vai fazer, qual o objetivo, né, dessa conduta, desse fato, desse crime, enfim. Isso aí tudo é ali dentro acordado, ajustado entre as partes envolvidas. Acordo é a convenção ou ajuste entre contratantes, conjugando suas vontades para a efetivação do nexo causal do ato negocial, gerando uma obrigação de dar, de fazer ou não fazer. Então, gente, o que a gente olha aqui nesse artigo quando a gente fala em ajuste e acordo? A gente lembra, em regra, a possibilidade ou a existência do concurso de pessoas. Porque nós vamos ter aqui, na realidade, que o liame subjetivo, né? A vontade de fazer algo. Então, duas pessoas se reúnem para fazer alguma coisa. Se é lícita ou ilícita, eu não sei. Mas se elas estão se reunindo, porque tem acordo de vontade, tem o ajuste de como será feito, quando será feito, qual o objetivo a ser alcançado, tudo isso está ligado a essa ideia de ajuste e acordo, ok? A gente está fazendo diferenças porque a própria lei fala lá, ó, de ajuste ou acordo. Então tem uma pequena diferença, mas na prática a gente vai encontrar o resultado prático único, configuração do crime, tá ok? Então isso aqui é só para você ter essa ideia, coloquei no material, vai que você está estudando para a prova, e aí você quer, né, fazer essa interpretação. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, toda vez que você for ler um artigo, eu falo isso sempre, né? Não adianta ficar que nem um doido, querendo gravar o que aquele artigo é, né? Às vezes o aluno pergunta, o artigo tal, dá para explicar? Eu peço para ler, tá? Dificilmente eu fico gravando artigo, não sou muito de ficar gravando artigo. Peço para ler, dali da leitura a gente vai fazer a interpretação. Por que você tem que fazer dessa forma? Ou pelo menos dessa forma você corre menos risco, né, de errar do que você ficar decorando. Porque aqui você entende. O que eu estou fazendo é tentar mostrar para você entender o que é cada termo, o que é cada conduta, o que é cada verbo e no que vai ocasionar. Dessa forma, a gente vai poder fazer uma interpretação de qualquer artigo, de qualquer lei, em qualquer situação. Por isso que eu sempre falo que conhecer, ter domínio de teoria do crime é fundamental, porque aqui a gente vai ver o verbo do tipo penal, o núcleo, né, que está inserido lá, vai descobrir pessoa, sujeito ativo, sujeito passivo, vai ver objeto jurídico, objeto material. Então, se eu souber tudo isso, independente do artigo e da lei, eu vou conseguir interpretar e dar uma solução para o caso concreto, tá? Artigo 4º, né, continua lá, inciso 1º, tá? Constitui
crime contra a ordem tributária, abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Ok? Luiz Regis Prado conceitua aqui para a gente empresas. Zé Carlos, tem outros doutrinadores? Tem, nós temos aqui vários doutrinadores aqui que falam sobre o conceito. Estou trazendo Luiz Regis Prado, que é como uma homenagem, né, ao saudoso professor, e também pela sua capacidade e o legado que ele deixou aí, né, com seus ensinamentos, tá? Então, você pode usar o conceito que você quiser, desde que você entenda isso, que entenda o que é empresa, para você poder saber se essa pessoa está na condição de empresário ou não. Tá? A empresa é elemento normativo jurídico, é a organização técnico-econômica que se propõe a produzir mediante a combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca, venda, tá? Com esperança de realizar lucros, né, correndo os riscos por conta do empresário, isto é, daquele que reúne, coordena e dirige esses elementos sob sua responsabilidade. Então, empresa é a constituição, né, de pessoas com produtos ou serviços que essas pessoas ou essa pessoa assume riscos em ou na esperança de ter lucro, tá? E aí a gente consegue fechar essa ideia. Aqui a gente vai ver que aqui tem um termo amplo e a gente tem as pessoas, as empresas se dividem, né? Sociedades anônimas, né? Limitada, enfim, por aí vai. A gente não é tão importante isso para a gente. O que interessa para a gente aqui é o conceito da empresa, para a gente verificar se efetivamente o sujeito que está praticando aquele crime, né, pode ser penalizado dentro desse artigo, dentro dessa lei, ou se vai ser dentro de uma outra lei ou um outro artigo qualquer, tá? Inciso 1, continua lá. Abusar significa excesso de uso do poder, né, ou de um direito da parte de alguém. Dominar significa estar em condições de impor sua vontade. Inciso 2. Fala lá, constitui crime contra a ordem econômica, formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando. Então, acordo e ajuste nós acabamos de verificar. Vamos falar o que é convênio? Convênio refere-se a um acordo ou contrato celebrado entre entidades ou órgãos, geralmente de natureza pública, para a realização de ações conjuntas. Olha o liame subjetivo aí, ó, acordo de vontade. Compartilhamento de recursos, cooperação mútua ou realização de projetos específicos. No contexto da Lei 8.137, esse convênio pode se relacionar com transferência de recursos públicos entre os envolvidos, bem como estabelecer as condições e obrigações para a execução das atividades acordadas. Então, convênio, as duas empresas fazem um convênio em que, entre aspas, é um acordo, em que eles vão estar, de alguma forma, um ajudando o outro a ter o seu lucro. A questão é, quando os dois, né, resolvem, né, formar um acordo, formar um ajuste ou um convênio, tá ok? Uma aliança entre os ofertantes visando, né, a quebra, o domínio do mercado, a gente vai ver que isso vai ter crime, né? Então, vejam que nós temos, ó, formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando. Tem um dolo específico aqui. Ninguém faz um acordo ali nesse campo empresarial do jeito que a gente está falando, ou um ajuste, ou, por exemplo, um convênio para a prática desse crime, sem uma finalidade específica, tá ok? 2. Formar acordo, convênio, ajuste, né? Ou aliança. Vamos definir o que é aliança? Aliança refere-se a acordo ou aliança entre empresas ou entidades para a prática de infrações contra a ordem econômica para fins comuns. Ofertantes é aquele que oferece bens e serviços no mercado por um determinado preço e período. Então vejam que os termos mudam, mas a essência é a mesma, tá? Sempre um acordo,
né, um convênio, né, uma aliança, um ajuste, tudo isso tá, na realidade, o fundo de pano dessa história toda, nós temos o concurso de pessoas que vai ter que ter lá o liame subjetivo. Lembre-se, para a ideia do concurso de pessoas, nós temos que ter pluralidade de agentes, pluralidade de condutas e liame subjetivo para você configurar isso. Então, quando você estiver atuando no caso concreto, dentro das provas você vai ter que buscar esses elementos aqui. Se estiver faltando qualquer um desses elementos, nós não vamos ter aí provavelmente o concurso de pessoas quando se tratar desse crime, né? Então, por isso você tem que lembrar lá da teoria do crime. E vejam que, novamente, nós estamos falando de uma solução ou procurando a solução de um problema que a resposta está lá na teoria do crime, tá? Então, não tem jeito, não tem como fugir disso. 2. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando. Letra A. Então, qual é a ideia das duas pessoas se reunirem? Empresa A e empresa B. Empresário A e empresário B. Então, o que eu falei anteriormente? Um dolo específico. Eles estão fazendo um acordo, um convênio, um ajuste, uma aliança com um objetivo, com uma finalidade, com uma visão, com uma pretensão, ok? Letra A. Fixação artificial de preços ou quantidade vendidas ou produzidas. Fixação artificial é o acordo realizado pelos empresários fixando preço e quantidade vendidas ou produzida com o fim de dominar ou eliminar totalmente ou parcialmente a concorrência. Desculpe, gente, que é gripe mesmo. A concorrência. Então, existe aqui a ideia de se fixar artificialmente, né, de preços ou quantidades vendidas ou produzidas. Então, uma empresa pode vender uma quantidade mínima de produtos com preço máximo para colocar no mercado lá, né, e aí para quebrar os seus fornecedores. A empresa pode colocar muito produto com preço bem mais baixo, com o objetivo de eliminar a sua concorrência, né? Então pode colocar um preço, né, artificial, né? Fixação artificial é o acordo realizado pelos empresários fixando preço e quantidade vendidos ou produzidos com o fim de dominar ou eliminar totalmente ou parcialmente a concorrência. Então, duas empresas se reúnem e falam assim: olha, vamos fechar um acordo aqui, vamos nos ajudar, vamos comprar uma quantidade grande de um produto X, né? E vamos colocar o preço lá embaixo. A gente divide aqui entre nós, tá? 50% para cada um da despesa e 50% para cada um do lucro. A gente consegue comprar uma quantidade maior, consegue reduzir o valor e a gente coloca esse valor do produto lá embaixo para a gente quebrar o mercado referente às outras empresas, os outros concorrentes. Então, eles estão fazendo isso. Então, na realidade, ele está buscando aqui o que? É uma fixação de preço, tá? Com uma quantidade de venda que ele pode lá determinar, visando quebrar os seus concorrentes. Isso acontece. Mas lembre-se que para isso acontecer, nós temos o dolo específico, tudo isso que a gente está estudando aqui é direito penal, direito material, portanto, tudo passivo de análise e observação probatória, precisa de provas para isso, né? Então, é uma ideia. Letra B, né? Ao controle regionalizado do mercado por empresas ou grupo de empresas, ok? O que é isso aqui na realidade? É a contraprestação em determinada região por empresa ou grupo de empresas via acordo dos mesmos com o fim de dominar o mercado. Então, por exemplo, você pega 2 supermercados de um bairro, eles se fecham, monopolizam os valores lá embaixo, ok? Colocam seus valores lá embaixo, ó, e faz o controle regionalizado, ou seja, de um espaço
geográfico de determinada localidade, visando quebrar os seus concorrentes e ter um lucro maior, ok? É isso que a letra B fala. Letra C, ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. É o controle em prejuízo da concorrência, devendo ser observado ainda o artigo 36 da Lei 12.259 de 2011, que traz uma série de condutas que complementam esse artigo aqui. Então, na realidade, nós estamos falando aqui com o objetivo do quê? É o controle, cara. Diante lá da letra B, a gente chega na letra C, a gente fala assim, qual é a ideia aqui? É controlar o mercado, matar os nossos concorrentes e a gente ficar soberano vendendo do jeito que a gente quer, da quantidade que a gente quer, com o valor que a gente quer e com a qualidade que a gente quer. Acabou, é isso que os caras querem. E para isso, se fazem valer de meios, às vezes, ilícitos para obter esse resultado. Tá? A Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, fala, estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, tá? Da Lei 8.137, tá ok? E outras leis lá. Pena que nós temos para esse crime aqui, né, de 2 a 5 anos e multa. Então, o artigo 4º, se o sujeito estiver inserido em uma daquelas figuras dos incisos 1º e 2º do artigo 4º, ele vai responder o processo com pena mínima de 2 anos e pena máxima 5, mais multa, ok? Então, ação penal pública incondicionada, não cabe suspensão condicional do processo, tá? Conforme o artigo 89, e também é vedado 89 da Lei 9.099 de 95, não vai caber suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é superior a 1 ano, e a 2, porque o artigo 15 da Lei 837 não permite a aplicação da suspensão condicional do processo, tá ok? A gente poderia discutir, mas a Lei 9.099 de 95 é uma lei posterior, dá um benefício para o réu, certo? Portanto, deve estar revogando, né, tacitamente esse artigo 15 da Lei 8.137 de 90, não pelo princípio da especialidade. Então, prevalece que não se aplica, ainda que fosse o caso, a suspensão condicional do processo, porque tem previsão legal na Lei 8.137. Jurisprudência em tese. Gente, sempre falo para vocês, observem a jurisprudência do STJ, observem a jurisprudência do STF. Lá no STJ, tanto no STF, mas eu falo do STJ, tem lá a jurisprudência em teses. Então, são jurisprudências, né, em teses, o nome já fala, porque na realidade, subdividida por tópico. Então, você tem jurisprudência em tese de direito penal, direito de processo penal puro, direito penal e processo penal. Tem sobre execução penal, tem acordo, delação não premiada, tem um monte de coisa lá. Tem sobre trânsito, sobre tráfico, tem um monte de teses jurisprudenciais, ou seja, um conjunto, um número X de julgados referente ao mesmo assunto sobre o mesmo fato. Então, o STJ disponibiliza para você, para a gente, né, até para eles consultarem, a ideia do posicionamento do STJ. Tá? Então, a edição número 99 dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Tese número 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os crimes contra a ordem econômica previstos na Lei 8.137 de 90, vírgula, salvo, ou seja, se, né, praticados em detrimentos do artigo 109, 4º e 6º da Constituição Federal, ok? Então, nós vamos ter que observar que, se for em razão lá do artigo 109, inciso 4º e 6º, vai ser competência da Justiça Federal, tá? Outra tese aqui, aplica-se o princípio da consunção ou da absorção quando o delito de falso ou de estelionato, crime meio, é praticada única e exclusivamente com a finalidade de sonegar tributo.
Então, se o sujeito tem a ideia de sonegar o tributo, na realidade, o crime de estelionato que ele está praticando para sonegar vai ser absorvido pelo crime do artigo 4 da Lei 8.137 de 90, tá? Então a gente chega ao final aqui da análise desse artigo 4º da Lei 8.137 de 90, lembrando que não cabe suspensão condicional do processo, lembrando que não é crime de menor potencial ofensivo, lembrando que temos as teses jurisprudenciais, jurisprudência das teses do STJ, também tem do STF, mas vale a pena dar uma lida. Lembrando que nós precisamos analisar o tipo penal, os verbos, lembrar de pessoa jurídica, lembrar de objeto jurídico, objeto material, sujeito ativo, sujeito passivo, lembrar um pouco do concurso de pessoas. Olha quanta coisa que nós estamos falando e que você precisa estar muito bem sedimentado para resolver essas questões, seja momentaneamente para resolver questões de prova, ou seja, num caso concreto, ok? Comunidade Júri no ar, nosso canal do YouTube, você pode se inscrever lá, você pode ter acesso às aulas, cursos que nós temos. Nosso site, josembrito.com, José M de Maria, brito.com, lá você acessa todas as nossas redes sociais, inclusive você pode verificar os cursos que nós temos lá, em que você pode adquirir, ok? Comunidade Júri no ar, tem vários cursos, aulas, 0800 em material e tudo mais, tá? Bons estudos, aproveitem, preste atenção nessa matéria, que isso aqui é uma matéria assim, que poucas pessoas trabalham e para você que já está atuando, pode ser um nicho muito bom de mercado aí, tá? Grande abraço, a gente vai retornar logo com outros tópicos a serem discutidos aí. Grande abraço para vocês, bons estudos.